Olá todo mundo! A matemática é um dos assuntos mais básicos da escola, mas apesar de algumas pessoas acharem as ciências exatas edificantes, outras a consideram incrivelmente chatas. E agora nós vamos provar a você que algo tão entediante quanto os números podem ser fascinantes. E mais, se você conhecer matemática, você pode surpreender e entreter seus amigos, até mesmo nas piores festas. Não acredita em nós? Então, aqui estão os 6 truques matemáticos mais incríveis para você. Vamos começar! Lendo mentes. Peça para alguém pensar em um número entre 1 a 20. Digamos que seja o 8. Então peça a ele para somar 5 e multiplicar a soma por 3. Após isso, ele tem que subtrair 15 do resultado. Agora você diz, diga o resultado e eu direi que número você havia pensado. Ele irá dizer 24, divida-o por 3, faça a sua melhor cara de mistério e diga a ele que o número pensado foi 8, multiplicando por 11. É muito fácil multiplicar qualquer número de 2 dígitos por 11, se você conhecer um pequeno segredo. Vamos pegar o número 43. Primeiro, adicione os dígitos 4 e 3, e você terá 7. Agora ponha o número 7 entre o 4 e o 3, e adivinhe, você terá o resultado, 473. Duvida? Bem, você pode checar na sua calculadora. Agora vamos fazer o mesmo com o número 78. Se você fizer exatamente a mesma coisa, que é somar 7 com 8, você terá 15. Coloque-o entre o 7 e o 8 e você terá 7.158, que não é a resposta correta. O que você deve fazer, na verdade, é pegar o segundo dígito, 5, colocá-lo entre o 7 e o 8 e adicionar 1 ao 7, e você terá a resposta certa, 858. Talvez nem todo mundo tenha entendido, então vamos revisar. Multiplicar 43 por 11. Some 4 mais 3, que dá 7. Coloque a soma entre o 4 e o 3. E aqui está a resposta correta, 473. Multiplicar 78 por 11. Some 7 mais 8, que dá 15. Ponha o 5 entre o 7 e o 8 e some o 1 restante ao primeiro dígito, que é 7. E aqui está a resposta, 858. Adivinhando a idade. Vamos supor que seu amigo tenha 21 anos, mas você não sabe disso. Diga a ele para multiplicar a idade por 5, adicionar 8 neste número e multiplicar o resultado por 100. Então ele precisa subtrair 6 e em seguida multiplicar por 10. Agora pergunte a ele o resultado. Subtraia 100 deste número e em seguida divida por 100. O número que você obteve é a idade do seu amigo. Voa lá! Quadrados instantâneos. Como você deve saber, o quadrado é o produto de um número sendo multiplicado por si mesmo. Por exemplo, 8 ao quadrado é o número que você obtém ao multiplicar 8 por 8, que é 64. Bem, isso é muito fácil, você só precisa saber a tabuada. Mas como calcular o quadrado de 2 números? Não é complicado se for de um número que termina em 5. Vamos pegar como exemplo o 65. Primeiro, você multiplica 6 por 7, que é o próprio número mais 1. Então, simplesmente adicione 25 ao final, e você obterá um número de 4 dígitos. Neste caso, nós temos 4.225, que é o quadrado de 65. Viu? Muito simples. Infelizmente, isso só funciona com números que terminam em 5. Sequência de Fibonacci. Os números de Fibonacci, também chamados de a sequência de Fibonacci, são caracterizados pelo fato de que todo número depois dos 2 primeiros é a soma dos 2 números anteriores. Então peça ao seu amigo para escrever 2 números diferentes, o maior em cima do menor. Enquanto isso, fique de lado, para que seu amigo não diga que você está espiando. Agora diga a ele para somar estes números e escrever o resultado embaixo. E então, somar novamente os 2 últimos números e escrever o resultado embaixo. Diga para ele continuar fazendo isso até que hajam 10 números escritos em uma coluna. Então você chega e escreve a soma de todos os números. O seu amigo pode checar se ele quiser. O resultado irá bater. Imagine como ele ficará surpreso. Ele vai achar que você é um gênio por ter somado 10 números em apenas poucos segundos. E aqui está o segredo.
Tudo que você tem que fazer é somar o sétimo número por 11, que você já sabe fazer falando nisso. O número que você irá obter é o resultado das somas dos 10 números que seu amigo escreveu. Adivinhando o resultado. E para finalizar, o truque mais legal. Com ele, você irá explodir a mente dos seus amigos. Pegue uma folha e escreva um número de 6 dígitos. Peça ao seu amigo para escrever outro número de 6 dígitos abaixo dele, e de preferência que todos os dígitos sejam diferentes. E então você escreve outro número abaixo dele. Alguém mais escreve outro número abaixo, e você também. Agora peça para alguém somar os 5 números. Quando alguém escrever o resultado, você pega um pedaço de papel do seu bolso e, nossa, o mesmo número já está escrito lá. Como é isso, cara? Você é algum tipo de feiticeiro? Dirão seus amigos, completamente chocados. Mas há uma explicação, e ela não envolve nenhum tipo de mágica. Então, qual é o segredo? Vamos dar uma olhada no segundo e terceiro números. O segundo foi escrito pelo seu amigo e o terceiro por você, lembra? Somados, estes números devem ser iguais a 999.999. Isto significa que você deve escrever um número que, somado ao segundo, seja igual a 999.999. O mesmo deve acontecer com os 2 últimos números. Por isso, a soma dos 4 últimos números deve ser igual a 999.999, multiplicado por 2, que é 1.999.998. Então, antes do truque, você deve escolher um número de 7 dígitos maior que 1.999.998. Escrevê-lo em um pedaço de papel e colocá-lo no seu bolso. Não se esqueça que o primeiro número deve ser a subtração do seu número de 7 dígitos por 1.999.998. Então memorize-o corretamente. Se você for cuidadoso o suficiente e não cometer nenhum erro, então a soma dos 5 dígitos será